Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Nossa formação paroquial, nosso terceiro encontro, e hoje vamos falar sobre os lecionários da igreja. Por conseguinte, estamos falando da liturgia da palavra, da celebração da palavra na vida litúrgica. Lembrando que a liturgia, ela celebra a vida e a vida é celebrada na liturgia. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar conosco é que a liturgia, ela não é algo que nos retira da vida, ela não é algo que aliena a nossa vida no dia a dia. Cada pessoa que toma a decisão de ir à missa, de ir à celebração, leva consigo suas esperanças, seus sofrimentos, sua vida, suas angústias, suas alegrias, sua caminhada, suas conquistas. Assim, é bom lembrar que a missa, a celebração eucarística, nunca ela é uma celebração ou ação individual, muito menos individualista. Embora seja uma decisão pessoal, eu vou à missa, a missa é uma atividade comunitária, eclesial, isto é, somos chamados a constituir uma assembleia. E assim, somos chamados a formar um único corpo que celebra, que ora, que reza, que bendiz, que canta, que encanta. E assim, então, a própria comunidade reunida, a própria assembleia, ela é um sinal. E conforme nós vamos vivenciando a liturgia, seja na Santa Missa, seja também na celebração da palavra, nós lembramos que os ritos iniciais, aquele começo da celebração, existe para nos preparar para a liturgia da palavra e por conseguinte, para toda a celebração litúrgica. Também assim, os vários ministérios existentes, eles são para ajudar as pessoas a celebrar bem sua fé em Cristo Jesus, dentro do seu mistério pascal, vida, morte, ressurreição de Jesus. Quando nos reunimos em assembleia, nos reunimos para superar dificuldades, para preparar nossa convivência diária. E além disso, gente, a reunião em assembleia simboliza o ideal de sermos um só corpo e uma só alma. Tudo isso acontece através de gestos, de palavras, de ações simbólicas, que envolve todos os participantes da celebração. Inclusive, nós temos que corrigir uma coisa. Nós costumamos falar assim, né? Olha, o celebrante hoje é o padre fulano. O celebrante hoje é o Frei Demétrios. Não, toda a assembleia é celebrante. O Frei Demétrios, o padre fulano, o padre ciclano, eles são os presidentes da celebração. Eles que vão presidir a celebração. Só que todo o povo de Deus é celebrante. Tá bom? Então vamos corrigir isso. Não vamos falar assim, olha, o celebrante hoje é o Frei Demétrios. Não. Frei Demétrios, ele vai presidir a celebração. Mas todo o povo é celebrante. Ok? Muito bem. Quando nós nos reunimos para recordar o que Jesus fez. E assim, reunidos em comunidade, os apóstolos lá atrás, eles lembravam as palavras e os gestos de Jesus. Lembravam sua vida, sua morte e sua ressurreição. Também lembravam a vinda do Espírito Divino e davam graças e rezavam e se alegravam. Por isso, quando nos reunimos em assembleia, é para fazer a mesma coisa. Muito bem. E aí, gente, é muito importante lembrar que a palavra de Deus, ela nos é dada na comunidade, ok? É a igreja quem recebe a palavra de Deus. E, por outro lado, é a própria igreja que determinou que tais livros são a palavra de Deus. E assim, depois de 2000 anos, continuamos nos reunindo em comunidade para ouvir as palavras de Jesus, tentando compreender com a ajuda do Espírito Paráclito, com a ajuda do Espírito Santo.
compreender o que está acontecendo hoje. A palavra nos ajuda a interpretar o hoje de nossas vidas. Deus, ele continua falando. Como falou ontem, Deus continua falando hoje. E por isso nenhuma ação ou reunião da vida da igreja deve faltar o anúncio e a escuta da palavra de Deus, porque ela é o fundamento de nossa fé. Assim, gente, em toda a igreja, toda celebração, ação litúrgica e paralitúrgica, toda a ação da igreja ela é acompanhada da leitura, da escuta e da meditação da palavra de Deus, porque ela é a fonte fontal. Isto é, Jesus, palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus a qual nós meditamos. E ele, palavra de Deus, vai além da própria palavra lida e escutada para se fazer presente na nossa vida, onde nós nos tornamos também a palavra encarnada, porque Cristo habita em nós. Muito bem. Então, dentro da liturgia, nós temos um rito específico, uma liturgia específica, que é a liturgia da palavra. A celebração da palavra, seja na missa ou fora dela, é uma verdadeira ação litúrgica. Muito bem, a celebração da palavra ela é parte integrante da celebração do mistério pascal de Cristo. E assim, gente, lembrar que a palavra de Deus ela é eficaz. Ela faz acontecer a Páscoa, nos faz passar da morte à vida. A celebração litúrgica converte-se em um acontecimento novo, que enriquece a palavra com uma nova interpretação e eficácia. Essa frase que eu acabei de falar, ela é da instrução geral ao elenco das leituras da missa. Aqui na descrição desse vídeo, estarei deixando um link com a introdução aos lecionários da igreja, onde você vai poder acompanhar o texto oficial dos lecionários, no qual nós nos baseamos para este vídeo sobre uma introdução aos lecionários da igreja. Muito bem, celebrar a palavra é manifestação do reino de Deus. Celebrar a palavra é manifestação do reino de Deus. Como assim? Veja, a palavra de Deus, ela denuncia as forças da morte que procuram impedir a vinda do reino de Deus. Ela é apelo de conversão, de mudança de vida, de santidade, de solidariedade e de compromisso com este reino. E ela é comunhão com o Pai, por Jesus, a palavra viva, no Espírito Santo. E também ela é entre nós a palavra que se faz carne. Gente, no rito e na celebração da palavra, Jesus se faz realmente presente, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, a Sacrosanto Concilium, que é o documento do Vaticano II sobre a liturgia, vai nos dizer que para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente na sua palavra, pois ele é quem fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Na celebração da palavra, Jesus se faz realmente presente. Para que possa celebrar vivamente o memorial do Senhor, lembre-se os fiéis de que a presença de Cristo é uma só, tanto na palavra de Deus, pois quando se lê na igreja a Sagrada Escritura, é Ele quem fala, como especialmente sobre as espécies eucarísticas. Olha que interessante, gente. Jesus, ele se faz realmente presente no pão e no vinho, que se tornaram Eucaristia, mas também se faz realmente presente na sua palavra, lida, escutada, meditada e celebrada. Jesus é realmente presente na Eucaristia e na palavra. Tá?
E olha que interessante, efetivamente, na liturgia, Deus fala ao seu povo. E Cristo continua a anunciar o seu evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e com a oração. Veja, pessoal, é o que chamamos de presença sacramental de Cristo na liturgia. Tá? É o que chamamos presença sacramental do Cristo na liturgia. A palavra escrita se faz documento e se faz carne. A palavra escrita, ela também se faz sacramento, como palavra proclamada. E é pela palavra repetida na consagração que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Jesus. É a palavra que gera a Eucaristia, e a Eucaristia é gerada pela palavra. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, por 3 grandes motivos. O primeiro motivo é nela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para se cantar. Também, com seu espírito e da sua inspiração, nascem as preces, as orações e os hinos litúrgicos. E, por último, dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. Trocando em miúdos, a liturgia tem sua fonte nas Sagradas Escrituras. Dela se alimenta sempre, pois dela tudo adquire, de modo que a celebração litúrgica encontra o seu sentido pleno somente se for iluminada pela palavra de Deus. Sem a palavra, não há liturgia. São Jerônimo, na sua carta 53, ele vai nos dizer o seguinte: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Quando vamos receber o mistério eucarístico, se cair uma migalha, sentimos-nos perdidos. E quando estamos a escutar a palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos a palavra de Deus, que é carne de Cristo e seu sangue, se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em grande perigo? Olha que interessante. São Jerônimo dá o mesmo valor para a Eucaristia e para a palavra celebrada. É o mesmo valor, pois é o mesmo Cristo que se faz carne por meio da própria palavra, que é o próprio Cristo. Quando pensamos, então, na liturgia da palavra, então, um dos elementos que nós vamos encontrar sobre os lecionários, está presente na instrução geral do Missal Romano, mas também na própria introdução aos lecionários da Igreja. Tá? Também aqui, no link aqui na descrição desse vídeo, estou deixando também em PDF, o link para PDF da instrução geral do Missal Romano. Então nós teremos aqui a introdução geral do Missal Romano e também a introdução aos lecionários da Igreja. Muito bem. A parte principal da liturgia da palavra, ela é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, onde Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos do povo, se apropria desta palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por essa palavra, reza,
na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Então, pessoal, a liturgia da palavra ela é semelhante a um diálogo entre duas pessoas, entre dois parceiros, Deus e o seu povo, Jesus e sua comunidade reunida no Espírito Santo. É o diálogo da aliança. Há momentos em que ouvimos a fala do Senhor. Há momentos em que a comunidade aclama e responde àquilo que ouviu. Por isso, ao fazermos a passagem dos ritos iniciais da missa para a liturgia da palavra, torna-se necessário fazer esta ponte de forma clara e mistagógica, de modo que toda a comunidade ela compreenda, na realidade, que é tempo de ouvir, de prestar atenção, como discípulo na palavra de Deus, mesmo hoje, porque ele nos dirige sua palavra ainda hoje. Muito bem. Então, olhando para a introdução dos lecionários, nós temos algumas recomendações que são muito importantes. Bem, entre elas, ao iniciar a liturgia da palavra, nós temos três opções. Uma primeira, iniciar a palavra com um silêncio orante, de modo que a comunidade se torne capaz de ouvir o que o Senhor irá falar. Então, antes de começar as leituras, um silêncio pode ser feito. Segundo, iniciar com uma breve admoestação, isto é, com um comentário. Um comentário que seja um convite à escuta, feita pelo presidente, feito ou pelo diácono, por algum ministro, certo? Ou por um animador, um comentarista, preparado para isto. E também podemos iniciar a escuta da palavra com um canto ou um refrão meditativo que nos conduza à sua palavra de vida. Muito bem. Uma questão que surge diante dos lecionários e que todo o povo nos pergunta é o seguinte: o que dizer da chamada procissão da Bíblia ou procissão da acolhida da palavra? Veja, a procissão da Bíblia foi um costume muito difundido no Brasil. Tá? E durante ali nos anos 90 e na primeira década desse nosso milênio, né, desse nosso século, houve nas comunidades a prática de se fazer quase em todas as celebrações a procissão da Bíblia. Em termos estritamente litúrgicos, o único livro que é levado em procissão é o Evangeliário. O Evangeliário, por excelência, é o único livro que é conduzido em procissão. Porque ele é o símbolo do Cristo Palavra. Os 4 evangelhos nele contidos representam o Cristo Palavra viva. É o próprio Cristo Evangelho, boa notícia, encarnada entre nós, habitando entre nós. Então, em termos de lei litúrgica, em termos de normas litúrgicas, o único livro levado em procissão é o Evangeliário. E esse livro, ele geralmente é conduzido pelo diácono, ou pelo presidente da celebração, ou por um leitor instituído, e ele é um pouco acima da cabeça. E ele pode ser conduzido tanto na procissão de entrada, como até em algum outro momento, como se fosse aquela procissão da Bíblia que nós costumávamos fazer antes da leitura da palavra, tá? Ali tudo. A igreja não tem o costume, em termos de normas litúrgicas, de levar o lecionário.
O costume é levar o Evangelho, isto é, o núcleo do Novo Testamento, o centro de toda a fé católica, a inspiração de nossas vidas, que são a prática e as palavras de Jesus, nosso Senhor, que constituem sua própria pessoa. Então, o comum é dar um destaque todo especial ao Evangelho através desse livro que contém apenas os Evangelhos, o Evangeliário. Então, esse é, por excelência, o livro a ser levado em procissão. Lembra, a nossa tendência não é ser radical. Então, é proibido levar o lecionário, porque é proibido fazer procissão da Bíblia. Não. A procissão da Bíblia ela pode ser feita, mas ela deve ser feita nos momentos de destaques da própria palavra. Isto é, por exemplo, no terceiro domingo do tempo comum, ao qual o nosso Papa ele dedicou a palavra de Deus. E também no mês de setembro, o famoso mês da Bíblia. O famoso mês da Bíblia também é um tempo onde nós podemos dar um destaque especial para a palavra. Mas no ordinário da igreja, o correto é levar o evangeliário, que é depositado no altar no começo da celebração e depois também em procissão é levado até o ambão, onde se é anunciado o evangelho. Boa notícia. Ok? Nesse sentido, então, a gente tem que já perceber que o lecionário ele já está depositado sobre o ambão. E o evangeliário é depositado sobre a mesa da palavra. Então, geralmente é isso que é feito. Ok? É dessa forma que é feita aí a nossa experiência com a procissão do livro. Então, só reforçar. Originalmente, o livro que se é levado em procissão é o Evangeliário. Muito bem. Então, como nós não radicalizamos, porque a virtude se encontra no meio e não nos exageros, tá? Sempre é preciso se avaliar a necessidade de se fazer a entrada da Bíblia, tá bom? Então, qual é a nossa dica? A entrada da Bíblia, ela deve ser feita com grande vigor, nas celebrações aonde temos um destaque especial à palavra. Isto é, no domingo da palavra de Deus e no mês da Bíblia. Então, nossa opinião é por aí. E nas solenidades e festas, nas grandes solenidades e festas, devemos optar pela entrada do Evangelho, a entrada do Evangeliário, a ser depositada no altar e depois do altar para o ambão onde se é proclamado o Evangelho. Muito bem. Olhando ainda a partir da introdução geral do Missal Romano e a partir da introdução aos lecionários da Igreja, as leituras bíblicas. Na introdução geral ao Missal, lemos o seguinte: mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial constituídos da palavra de Deus por outros textos não bíblicos. O que quer dizer isso? Que a leitura proposta pela liturgia deve ser lida na liturgia. Não devemos substituir as leituras propostas por outras. É isso que o texto quer nos dizer. Uma liturgia se faz com alguns ingredientes indispensáveis: leituras bíblicas, interpretação das leituras, ligando com a realidade, a homilia, súplica ou intercessão, as preces. Esses ingredientes ou elementos, eles entram numa determinada sequência lógica e teológica. Deus fala primeiro,
nós escutamos. E só depois nós falamos nas preces. Ok? As leituras bíblicas não são suficientes. É preciso que sejam interpretadas com a ajuda do Espírito Santo, sejam atualizadas e relacionadas com a nossa vida, tarefa do presidente na homilia. A homilia, então, ela não é uma opção, ela deve ser fundamental na sequência das leituras proclamadas. As preces vêm depois, isto é, nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos e nos inspiramos pelo Espírito Santo e agora sabemos o que pedir, de coração aberto ao nosso Deus. Então, a ordem proposta pela Igreja é aquela que você já conhece. Primeira leitura, Salmo. Segunda leitura, Evangelho, homilia, preces. Ok? Então, a liturgia da palavra, ela é um verdadeiro diálogo onde Deus nos fala, nós escutamos, nós meditamos à luz do Espírito e depois nós falamos para Ele, falamos para Deus. Então, lembrar que na liturgia da palavra, nós temos então a primeira leitura, nos tempos mais comuns do Antigo Testamento, na Páscoa do Novo Testamento, o Salmo, que é ligado diretamente à primeira leitura, é como se fosse uma resposta àquela palavra da primeira leitura, fazendo conexão com a leitura seguinte. Tá? A segunda leitura, geralmente sempre do Novo Testamento, é a aclamação ao Evangelho, certo? A aclamação ao Evangelho, o Evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração dos fiéis. Então, geralmente, esta é a sequência dos textos bíblicos e da nossa resposta ao Senhor. Claro, você já sabe, né? Se o livro que é levado em procissão é o Evangeliário, o ponto mais alto da liturgia da palavra é o Evangelho. O Evangelho. O modo de proclamar, as honras mostram esta importância. O que vem antes é uma preparação para a escuta e para a compreensão do Evangelho. O que vem depois é um desdobramento, homilia, um desdobramento do Evangelho. E a consequência, nós aderimos ao que foi proclamado, profissão de fé. E pedimos a Deus que realize o que foi anunciado, preces. E aí termina a liturgia da palavra. Muito bem. Na liturgia da palavra temos algumas partes que são cantadas, não é? Então, geralmente, a ordem dos cantos na liturgia da palavra, a ordem é a seguinte. Em primeiro lugar, o salmo e a aclamação ao Evangelho. O salmo e a aclamação ao Evangelho, sempre que possível, devemos nos esforçar para que sejam cantados. E bem cantados. Tá? Eles têm que ser cantados e bem cantados. Em segundo lugar, o próprio Evangelho. Então, em primeiro lugar, sempre cantados, salmo e aclamação ao Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho deve ser cantado com um pouco mais de frequência. Em terceiro lugar, com menos frequência, o creio pode ser cantado. Com menos frequência ainda, as preces e a resposta das preces podem ser cantadas, com menos frequência. E por último, são raramente cantadas. Eu ainda nunca vi cantada, tá? Na nossa liturgia. Mas raramente são cantadas, em alguns lugares ainda se cantam, uma vez ou outra, as próprias leituras. Elas também podem ser cantadas, tá? Podem ser cantadas. É pouco usual, tá? Se cantar as leituras. Muito bem. Então,
fixando o nosso olhar em toda a liturgia da palavra. Começa a liturgia da palavra com silêncio ou comentário ou refrão orante. Silêncio ou comentário ou refrão orante. Depois, primeira leitura, geralmente retirada do Antigo Testamento e, no tempo pascal, retirada do Novo Testamento. Pode e deve ser seguida por um pequeno momentinho de silêncio. Depois vem o salmo responsorial. Lembrando, quando você for fazer o salmo, não diga salmo responsorial. Por quê? Porque todo salmo na liturgia é responsorial. Ele é um salmo de resposta. Responsorial é de resposta, tá? Então você não precisa falar. Se você for falar, opte por falar o número do salmo. Cantemos o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, prefere-se falar o número do salmo. Basta o primeiro número do salmo. Cantemos o Salmo 22. Então, essa deve ser a opção. E não dizer Salmo responsorial. Não. Salmo 22. Opte pelo número do salmo. Depois, segunda leitura, sempre retirada do Novo Testamento. E ela ocorre apenas nos domingos, solenidades e festas importantes da igreja. Ok? Também, se possível, seguir com um pouquinho de silêncio. Na sequência, um pouquinho de silêncio. Muito bem. Raramente acontece, mas acontece as sequências. As sequências vêm logo após a segunda leitura e elas existem nas grandes solenidades da igreja e alguma festa específica. Grandes solenidades: Páscoa, Pentecostes e Corpus Christi. Festas importantes: Nossa Senhora das Dores. Então, nessas 4 celebrações, Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi e Nossa Senhora das Dores, nós encontramos sequência. Que é um canto inspirado diretamente na própria palavra de Deus. Raramente acontece, só nessas 4 celebrações que nós vemos aí essa fonte litúrgica que é a sequência. Muito bem. Depois temos a aclamação ao Evangelho, que nas solenidades e grandes festas acompanha a procissão com o evangeliário do altar até o ambão. A aclamação geralmente ela se tem o aleluia e durante a quaresma refrões próprios. Depois nós temos a proclamação do Evangelho, que é o mais solene. Quando se há o incenso, o evangeliário é incensado pelo presidente da celebração ou pelo diácono proclamante. Depois da aclamação ao Evangelho, temos a homilia. Que vai ser exatamente a meditação, interpretação e atualização daquela palavra que fora proclamada. Depois, a procissão de fé, que é feita aos domingos e também nas solenidades e grandes festas. Tá? E depois, por último, concluindo a liturgia da palavra, a oração dos fiéis. A oração dos fiéis é liturgia da palavra, é palavra de Deus. Por isso, o normal é que a prece seja feita no ambão, na mesa da palavra de Deus. Muito bem. Sobre ainda a introdução dos lecionários da igreja, né? Se tem uma proposta para as várias celebrações de cada celebração.
Há um elenco de leituras na missa e celebração da palavra. Este elenco de leituras próprias para cada celebração litúrgica vivencia toda a igreja, missa, batismo, matrimônio, exéquias, todo o conjunto celebrativo da igreja tem o seu conjunto próprio, seu elenco próprio de leituras que animam e inspiram cada celebração. Ok? E nesse elenco de leituras, o elenco mais importante é o elenco da missa, da celebração eucarística e, por conseguinte, da celebração da palavra que acompanha também o ciclo da missa. Sobretudo nas celebrações da Páscoa, isto é, do domingo, Páscoa semanal dos cristãos. Após a reforma, na reforma litúrgica do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, houve uma grande preocupação em oferecer ao povo uma leitura das partes mais importantes das Sagradas Escrituras ao longo de 3 anos. Então, ao longo de 3 anos, nós percorremos o que há de mais importante em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, tá? Assim, 3 anos, a cada ano nós destacamos um evangelho que vai ser mais enfático naquele determinado ano. E aí então, nós temos aí o ano A representado pelo Evangelho de Mateus, o ano B pelo Evangelho de Marcos e o ano C pelo Evangelho de Lucas, sendo que o Evangelho de João é lido nos 3 anos, principalmente durante a Páscoa. Durante o tempo da Páscoa, nós vemos o Evangelho de São João mais assim, com mais ênfase. E também o Evangelho de São João ocupará muitas outras festas, como Advento, Natal, Quaresma. Ele sempre vai aparecer, tá? Ele sempre vai aparecer no ciclo litúrgico. No ano B, que é o ano de Marcos, também o capítulo 6 de São João aparece nos domingos, tá? Ele aparece também muito, muito presente nos domingos do ano B, que é o ano de São Marcos. Muito bem. Então, olha, gente, geralmente nós encontramos assim, durante o ano litúrgico, nos domingos, o evangelho muda a cada ano o evangelho muda, e a primeira leitura e as outras leituras, elas já são mais fixas, elas já são um pouco mais fixas, tá? Mas vamos dar uma olhada no ciclo trienal do nosso texto, que é tão bonito, que é essa inspiração a partir desse nosso dado litúrgico, que é as leituras da própria missa. Olha, é a partir dos evangelhos que foram escolhidas as primeiras leituras do tempo comum e o canto de aclamação, também retirado do próprio dia. Então, quem manda nas leituras é sempre o evangelho. E as outras leituras estão em função do evangelho, tá? Os salmos, ele está relacionado com a primeira leitura, e a primeira leitura relacionada com o evangelho. Então, essa que é a ideia. A segunda leitura, ela é uma continuação teológica da proposta do evangelho. Uma continuação teológica da proposta do evangelho, certo? Também, os nossos textos, eles são guiados pelo evangelho nas festas. Quando se tem uma festa, se tem o evangelho daquela festa, e a partir daquele evangelho é que se escolhe as outras leituras, tá? E tudo isso já está determinado para a igreja. Isso aos domingos. E durante a semana? Durante a semana, os evangelhos são divididos em anos pares e anos ímpares. Durante a semana, o evangelho é o mesmo para todos os anos. O que muda é a primeira leitura e o salmo. Então, todo ano, durante a semana, a gente vê os mesmos evangelhos, mas o que vai mudar vai ser a primeira leitura e o salmo. Primeira leitura e salmo dos anos ímpares e primeira leitura e salmo dos anos pares. Então, há essa diferença. Muito bem, minha gente.
Sobre os lecionários, especificamente, nós temos 3 lecionários. Tá? E entre os lecionários, temos o lecionário dominical, ano A, B e C. Então, é um livro que compõe as leituras do ano inteiro, para os 3 anos, ano A, B e C. Então, é o livro para as missas e celebrações de domingo, o lecionário dominical. Para a semana, nós temos o chamado lecionário semanal ou ferial. O lecionário semanal, ele contém todas as leituras do ano litúrgico que caem na semana, dividido em anos pares e anos ímpares, sendo que o evangelho é o mesmo. Quando a gente abre o lecionário semanal, vai estar lá, primeira leitura, ano ímpar. Está lá, depois o Salmo. Depois está lá, primeira leitura, ano par. Está lá a primeira leitura e o Salmo. E depois está o Evangelho. O Evangelho é o mesmo para o ano ímpar ou para o ano par. Ok? E o terceiro lecionário é o lecionário santoral. É o lecionário que acompanha as festas do Senhor, as festas de Nossa Senhora e as festas dos santos e santas de Deus. Ok? Então é o lecionário santoral. Cai lá um dia da semana, dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, a gente abre o lecionário santoral, vai lá no dia 13 de dezembro e lá terão as leituras da festa de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Então, para as festas dos santos e santas de Deus, temos um lecionário próprio, que é o lecionário santoral. Muito bem. De onde é anunciada a palavra de Deus? Do ambão, chamado mesa da palavra. É importante esclarecer e relembrar que ambão é a mesa de onde se anuncia a palavra. Já houve uma confusão durante os tempos litúrgicos aí, onde as pessoas falavam que toda a mesa, a do comentarista, a de onde se faz a leitura, qualquer estantinha onde se coloca livro, era chamado de ambão. Não, ambão unicamente é a mesa de onde se profere as palavras, de onde se proclama a palavra de Deus. Então, o ambão é a mesa da palavra única e exclusiva. Ok? Do ambão são proferidas as leituras bíblicas do Antigo e Novo Testamento. O salmo de resposta, o salmo responsorial. O evangelho. A homilia, que pode ser feita também da cadeira e também pode ser feita em outro local, por exemplo, à frente do altar. Tá? A oração universal, isto é, as preces, e o precônio pascal, que é o canto proclamativo da Páscoa. Certo? Também outra possibilidade é de se fazer o anúncio do Natal, as chamadas calendas natalinas, e também o anúncio das festas móveis na solenidade da Epifania do Senhor. Então, de lá, do ambão, nós proferimos essas leituras. Ok, pessoal? Muito bem. O Evangeliário, já sabemos, o Evangeliário é o livro litúrgico que contém o Evangelho de Jesus Cristo. É o único livro simbólico da celebração, digno de todo respeito e, por isso, merecedor de todas as homenagens especiais durante a celebração. Por meio do Evangeliário, Jesus Cristo vem à Assembleia e anuncia o seu Evangelho. Então, em termos de livro, o grande destaque deve ser o Evangeliário, porque é a pessoa de Jesus feito palavra, que estende o seu amor aos nossos ouvidos e ao nosso coração, atingindo todo o nosso ser. Ok? Muito bem. O primeiro momento em que o
evangeliário é usado na missa é na procissão de abertura. Na procissão de abertura. Vai à frente do presidente da celebração ou carregado pelo próprio presidente. Relaciona-se assim o anúncio da salvação que entra na igreja com aquele que é o responsável para anunciar esta palavra, quem presidirá a celebração. Quando chega ao presbitério, o evangeliário é depositado delicadamente sobre o altar. É a palavra da salvação depositada sobre a mesa que acolherá o alimento e a bebida da vida, que se fará corpo e sangue de Jesus por meio da palavra de Jesus. Diante da Assembleia se apresentam dois símbolos fortes da celebração, a palavra e o altar. Quando nós colocamos o evangeliário sobre o altar, nós estamos destacando a palavra do evangelho e o próprio altar, que é o Cristo, o próprio Cristo Jesus. Muito bem. O evangeliário. O que é o evangeliário? O livro dos evangelhos. E o lecionário? O lecionário é a Bíblia montada para a liturgia. É a Bíblia litúrgica. Isto é, enquanto a Bíblia normal ela é dividida de Gênesis até o Apocalipse, no evangeliário, ou melhor, no lecionário é a Bíblia dividida conforme a vida litúrgica da igreja. Então, o lecionário é a Bíblia dividida de forma litúrgica. A Bíblia dividida de forma litúrgica. O lecionário, a Bíblia dividida de forma litúrgica, ela é traduzida de forma litúrgica. Então, o texto base, que é a fonte da Bíblia litúrgica, que é o lecionário, é a Vulgata, a Bíblia em latim. A Vulgata Sisto-Clementiniana. E a sua última tradução é chamada de Neo-Vulgata. Então, o texto que dá a base para a nossa liturgia é a tradução de São Jerônimo, baseada nas reformas de Sisto e Clementino, que foi ultimamente traduzida na chamada Neo-Vulgata, a Bíblia em latim. Então, é a Bíblia em latim, é dela que nos é traduzida ao português, e no português nós lemos, então, no lecionário. Ok, pessoal? Muito bem. A partir daí, dos lecionários, qual é a maneira certa de se proclamar a palavra de Deus? Qual a maneira certa de se proclamar a palavra de Deus? É preciso também saber proclamar a palavra de Deus, tá? A igreja tem uma tradição no que se refere à maneira correta de proclamar os textos sagrados. Leitura nas celebrações litúrgicas não são meras leituras. Não são meras leituras. As leituras na celebração, elas são proclamadas. Elas são proclamação de algo solene. O evento da salvação, a Páscoa de Jesus. Então, gente, quando nós olhamos a introdução, por exemplo, do missal, lá tem-se uma orientação de como se proclamar a leitura, tá? Então tá assim, olha, concluída a oração do dia, todos se assentam. O sacerdote pode, com brevíssimas palavras, ou algum ministro, introduzir os fiéis na liturgia da palavra. O leitor, por sua vez, se dirige ao ambão e do lecionário já aí colocado antes da missa. Proclama a primeira leitura, que todos escutam. Olha, e proclama a primeira leitura, que todos escutam. No fim, o leitor profere a aclamação, palavra do Senhor. Todos respondendo, graças a Deus. Se for oportuno,
Pode-se observar então um pequeno espaço de silêncio para que todos meditem o que ouviram. Ok? A palavra é proclamada. Com relação ao Salmo responsorial e à segunda leitura, assim diz então a introdução do missal. Em seguida, o salmista ou o próprio leitor profere os versículos do salmo ao que o povo normalmente responde o refrão. Se houver uma segunda leitura antes do evangelho, o leitor proclama do ambão, enquanto todos escutam, respondendo, no fim, com a aclamação como se disse acima, palavra do Senhor, e todos respondem, graças a Deus. Em seguida, se for oportuno, pode-se observar um breve espaço de silêncio. Muito bem, um pouco sobre o Salmo. O Salmo sempre é muito valorizado em nossas comunidades, porque o Salmo é cantado, né? Lembrar que é parte integrante da palavra de Deus, da liturgia da palavra. Então o Salmo não deve ser modificado, não deve ser substituído por algum canto que não seja o próprio Salmo. Tá bom? Respondendo à palavra de Deus com a própria palavra de Deus, que é o Salmo. O Salmo é resposta à primeira leitura. Tem até gente que fala, em resposta a esta leitura, cantemos o Salmo 22. Então tem pessoa que fala isso. Porque ela é verdadeiramente uma resposta à primeira leitura. Como toda a palavra de Deus, o Salmo é cantilado, isto é, recitado musicalmente, conforme a prosódia de cada língua. Então o Salmo é cantado ou ele é recitado poeticamente, conforme a prosódia, o ritmo próprio de cada língua. Na língua portuguesa nós temos o seu ritmo próprio. Então, nós também lemos o Salmo, ou melhor, cantamos, aí é melhor ainda, cantamos o Salmo, a partir da própria prosódia de nossa língua. O texto tem primazia sobre a música, que se faz o necessário para dizer musicalmente o texto sagrado. O que isso quer dizer? Que o texto ele tem primazia sobre a música. Significa que a letra do Salmo ele deve estar acima do canto. Então, por exemplo, nós devemos evitar modificar o refrão do Salmo. Porque a melodia que a gente escolheu é uma melodia mais longa, então eu vou repetir ali um pedaço do refrão do Salmo. Certo? Então, evitar isso, tá? Que seja respeitado a letra do Salmo. Lembrando que tem salmos, os salmos cantados, eles têm várias versões muito bem colocadas, então nós podemos escolher essas versões e utilizar na celebração eucarística. Muito bem. Valorizar a palavra de Deus na sua estrutura linguística e no seu sentido espiritual. Isso é, aquele salmo colocado ali não está à toa. A sua mensagem ela é importante. Alguns já perceberam que de vez em quando eu faço a homilia a partir também do salmo. Eu gosto de trazer o salmo para a meditação da palavra de Deus. Eu gosto de fazer isso. Então, de vez em quando, eu sempre trago ali o salmo como fonte de meditação na homilia. O modo como se cantou o salmo durante muitos e muitos anos da igreja é o modo que nós chamamos de gregoriano. O canto gregoriano, ele ainda é uma grande lição para nós cantarmos o salmo hoje. Como que é o canto gregoriano? Ele é simples e funcional.
Ele é simples e funcional. Ele não é aquele canto prolongado que a gente faz um monte de volta para cima e para baixo, que é muito longo, onde o verso é muito parecido com o refrão, onde tem às vezes aquela batida gospel. O pessoal hoje gosta muito de cantar salmo gospel. Não, o gregoriano é simples, é simples. O refrão é muito claro, os versos também. Então, o gregoriano, ele deve ser uma inspiração para nós criarmos novas melodias aos salmos, com simplicidade e robustez, com simplicidade e com funcionalidade. Então, nós temos que aprender muito com o canto gregoriano neste caso. Gente, o padre José Weber, ele um dos grandes músicos de nossa igreja, ele nos ensina que o que deve aparecer é a palavra de Deus e não o cantor. Por isso que a melodia gregoriana ela é simplesinha. Não é o cantor que aparece fazendo um grande solo vocal, aquela coisa toda. Não é o cantor que aparece. O que aparece é a palavra de Deus. E ele diz assim, o padre Zé Weber, olha, o cantor deve ser apenas instrumento para comunicar a palavra de Deus e levar a assembleia a rezar e meditar. Este humilde serviço do salmista é um ministério litúrgico para servir a palavra de Deus e a Assembleia e implica uma boa articulação para que o povo possa compreender bem o que é cantado e fazer do salmo a sua oração comunitária. O salmo ele deve ser bem ouvido pela Assembleia. Não adianta jogar muitas e muitas vozes eruditas no salmo, sendo que o povo não consegue ouvir o que está sendo cantado. Então, o salmo ele deve ser bem simples para que nós possamos entender o que se canta. Porque o salmo é uma oração comunitária, tá? O instrumental deve ser o mais sóbrio possível, para se poder interiorizar. Então, por exemplo, um violão dedilhado ou um teclado tocado de forma suave, ok? Deve-se evitar a percussão no salmo. Então, deve-se evitar no salmo, cantar o salmo tocando pandeiro ou tocando bateria. Deve-se evitar. No máximo, um pequeno som de prato suave ou um pequeno ovo musical suave, no máximo, o som do carrilhão suave, sempre algo muito suave, que não apareça mais do que o canto do salmo, porque o salmo é a palavra de Deus cantada. O que deve aparecer é a palavra de Deus, não os instrumentos, ok, pessoal? Fica de olho nisso, tá? O salmista, ele sempre que possível deve cantar do ambão. Em tempos de pandemia, para se evitar a troca dos leitores no mesmo microfone, para impedir contaminação, então a gente incentiva o salmista a cantar do seu lugar. Mas logo que passar a pandemia, devemos sempre optar por cantar no ambão, a partir do ambão, a palavra de Deus, tá? Muito bem, sobre a questão do estrofe. Geralmente é assim, o salmista propõe o refrão, eu falei estrofe, mas é refrão, tá? Sobre o refrão do salmo. O salmista sobe, ele propõe o refrão cantado e responde com o povo o mesmo refrão. Aí se canta o verso, a estrofe, e depois se canta o refrão uma vez. Estrofe e se canta o refrão uma vez. Quando chega na última vez que vai se cantar o refrão, se canta duas vezes o refrão, fechando da mesma forma que abriu o salmo, ok? Então sim, se canta duas vezes ao final do salmo responsorial. Então, pessoal, terminando esse nosso pequeno bate-papo sobre os lecionários,
O lecionário está envolvido diretamente com quem lê, com a assembleia que escuta e com, principalmente, o Cristo que se fez palavra. O lecionário é a Bíblia dividida de forma litúrgica para instruir em Cristo a nossa vida dentro da celebração litúrgica. Por isso, então, o lecionário e o evangeliário são livros que são muito bem cuidados por nós. São fundamentais e são eles que inspiram toda a Assembleia Cristã na escuta da palavra de Deus. Assim, então, podemos dizer que a Igreja é a Assembleia do Livro. A fé católica é a religião do livro. E o livro tem uma ocasião toda especial no coração da gente. E essa ocasião é sempre. Sempre a Bíblia, a palavra, manifestada nos seus lecionários, encontra no coração da gente essa palavra ressonância. Nosso coração seja uma caixa de ressonância a vibrar sua palavra, ó Mestre Jesus. Que nós possamos seguir vossos passos, ó Mestre, porque vós sois a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, um grande abraço a você, minha irmã. Mais para frente, voltaremos um pouco mais sobre esse assunto. Paz e bem a você e Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.